Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você assiste o Papo com o Anjo por onde você quiser, pelo Spotify, pela Panflix, pelo YouTube, do jeito que você achar melhor. O importante é você estar aqui para ouvir e ver os nossos convidados, que são sempre pessoas que podem te ajudar, te ensinar e trazer informações úteis para o teu negócio, para a tua vida, para a tua startup, para o teu investimento, whatever. Esse é o Papo com o Anjo e hoje eu trago um dos caras que tem um trabalho de compartilhar conteúdo, de ensinar. Foi um dos primeiros caras que eu vi compartilhando informações sobre Venture Capital de maneira aberta, de maneira ampla. Porque até bem pouco tempo atrás, Venture Capital era meio que uma caixa preta, fechadinha, escondida, aí de repente veio um cara e fez... abriu e começou a gravar vídeos de YouTube, né? Não que esse seja a profissão e a função dele, mas isso ajudou muita gente, inclusive esse que vos fala. Quantas vezes, alguma dúvida, eu fui lá no Rodrigo Baer. Prazer estar aqui. Bom demais, Rodrigo, você está aqui com a gente, muito bom. Rodrigo assumiu recentemente o cargo de Managing Partner Early Stage do SoftBank, mas tem uma história, uma trajetória também na Headpoint e outras coisas que ele vai falar aqui. Rodrigo, como é que você está vendo? Quero começar logo antes de te fazer uma pergunta assim que eu acho que é mais importante. Como é que você está vendo o momento brasileiro de startups? Eu acho que tem dois aspectos interessantes nesse momento, né? Primeiro, tem um aspecto natural que é a maturação do ecossistema, né? A gente começa a ver que aquilo que a gente apostava em 2010, 11, 12, que efetivamente as startups conseguiriam ter impacto na economia real, começa a se materializar. A gente começa a ver empresas grandes, né? A gente começa a ver empresas rodando alguns bilhões de reais de faturamento que, poxa, a gente investiu e elas estavam no PowerPoint, né? Pô, quando eu investi em iFood não existia. A gente teve que fazer o spin-off de iFood de dentro da Disquecook. Então, essa materialização para a gente é super importante, né? A prova que dá para construir empresas de tecnologia fora do Vale do Silício, prova que essas empresas podem ser relevantes na economia geral, prova que dá para ganhar dinheiro com isso. Que quando a gente começou lá atrás, em 2010, 11, 12, a gente olhava para os investidores, fazia o pitch e o cara falava, mas espera aí, eu posso ganhar 15, 16% no CDI, para que eu vou investir num negócio que eu não sei se dá para ganhar dinheiro? Então, acho que isso mudou, isso é super importante, é o sinal de maturidade, é o fechamento do primeiro ciclo dos fundos. E isso é um ponto que é marco em todos os ecossistemas no mundo, é onde a gente consegue retornar o dinheiro para os investidores, é onde a gente passa a ter empreendedores de segunda viagem, que é um efeito super importante para fomentar ainda mais o ecossistema. Explica o que é o empreendedor com efeito de segunda viagem. É o cara que volta investindo ou o cara que volta empreendendo em outro negócio? Os dois, mas o impacto maior nele no ecossistema acaba sendo ele montando outra empresa. Tá? Empreendendo novamente, vendendo a primeira e empreendendo. Tanto o empreendedor, a pessoa que era o fundador da primeira empresa, né? Mas todo aquele pessoal que entrou muito cedo e viu a jornada inteira, esse pessoal volta e monta de novo, e aí a taxa de assertividade deles é muito maior, porque eles já sabem escalar, né? E escalar não é um negócio que a gente aprende na escola, né? Não, de jeito nenhum. Putz, quando eu fiz GV, você falava de empresa que crescia muito, crescia 30% ao ano. Numa startup, ela cresce 5, 6, 7 vezes ao ano, né? E de forma escalável, não escalonável. Exato, e isso você só aprende fazendo. Então, acho que essa leva de talento, ela vem sabendo escalar, ela não entra para aprender o que ela vai ter que fazer, né? Ela já sabendo, putz, o cara de venda já sabe vender, o cara de tecnologia já sabe tocar tecnologia, a pessoa de produto toca produto, e todo mundo já sabe aonde joga e já vem com o time montado.
Então essas empresas escalam muito mais rápido. É só a gente olhar um pouco a história de Loft, né? O Matt e o Florian criaram lá atrás uma empresa, venderam. Na hora que eles fazem de novo, eles fazem numa velocidade que é materialmente diferente. Muito diferente. Depois do primeiro sucesso, não é? Como é que se chama? O empreendedor de segunda... De segunda viagem. Segunda viagem. Muito bom. Mas você é um investidor de segunda viagem. Putz, na verdade, essa já é a minha quarta encarnação, né? De qual é a sua viagem? A quarta? Eu fui aprendendo e quebrando a cabeça. Eu comecei a fazer Venture Capital em 2006. Em 2005, nos Estados Unidos, fazendo Venture Healthcare Services. Descobri que amava a indústria e tentei voltar para o Brasil em 2007 para trabalhar no fundo de Venture Capital e eu não conseguia emprego, porque não tinha fundo de Venture Capital. Mas você trabalhava para um fundo lá? Eu trabalhava para um fundo. Para um fundo americano. Eu já comecei em fundo. Aí eu fiz outras coisas durante 3 anos. Até que em 2010, eu com 2 amigos, a gente montou o que foi o segundo fundo de Venture Capital do Brasil, o Warehouse Investimentos. Lá fizemos 6 investimentos, entre eles o primeiro cheque do iFood. Do iFood, ou seja, o iFood, o aplicativo que você usa, ele foi um dos primeiros investidores. Ou foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Na verdade, eu até me lembro, a conversa com os fundadores foi, putz, a gente tem esse negócio que está funcionando bem aqui dentro da DiscCook, como é que a gente faz o spin-off? E eu ajudei a desenhar aquilo lá, foi super interessante. Acho que o nome não sabia nem o que era spin-off, né? Como é que a gente faz para gerar uma outra CNPJ aqui? Não, eles queriam que a gente investisse na DiscCook e a gente falou, putz, esse negócio tem um monte de motoboy, não queremos investir, a gente só quer a parte digital. Me dá aqui a parte digital, vamos investir nela. Aliás, pessoal, isso é muito importante, o Venture Capital, ele olha muito para um negócio de base tecnológica, né? Ele não quer muito hardware, equipamento, ele quer mais negócios digitais que tenham capacidade de escala, né, Isolino? Exatamente. Mas continua. E aí, depois disso, eu saí para montar um novo fundo. Gastei 1 ano pensando sobre essa jornada, então o investidor acaba tendo o lado de empreendedor, montar um fundo é difícil pra caramba. E quando eu estava para fechar os primeiros investimentos, o Anderson, que foi o fundador da Redpoint, me convidou a me juntar. Eles tinham acabado de levantar o fundo. Eu passei 7 anos e meio lá, fazendo early stage. Nesse período foram quase 20 investimentos. 20 investimentos em 7 anos. Entre warehouse, o período que eu fiquei independente, foram quase 20 investimentos. E depois saí para montar um novo fundo, estava começando o fundraising e de novo fui sequestrado para dentro de uma organização, recebi o convite do SoftBank para montar essa estratégia de early stage, que era um negócio que eles não tinham lá dentro, e estou super animado com o que a gente pode fazer. É super recente isso, inclusive, né? Tem 1 mês que a gente anunciou. Então, mas antes de falar disso, é importante a gente falar também de volume disso, porque quando você fala, fiz 20 investimentos, para muitos pode parecer pouco, mas é 20 investimentos com cheques altos, né? Com o que a gente chama de série A, série B. Exatamente. Né? Então, qual foi... Dá uma radiografia desses 20, assim, tipo, qual o volume de investimento que foi gerado? Olha, no total, esses 20 investimentos consumiram uns $50 milhões, mais ou menos, de cheques que eu fiz, depois teve mais os cheques de growth. Hoje eles estão valendo bastante. Assim, é um retorno bastante expressivo. Tem histórias super boas, né? Putz, a gente fez seed investment de Gympass, de Rappi, de Olist, de Pipefy, série A de Creditas, seed série A de Sami, seed de Cargo X, seed de... Então, só para ficar claro, seed vamos lá, anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, por aí vai até o IPO. Então, quando ele fala seed, série A, são cheques, o seed é um cheque menor, série A é um cheque maior. Como eu penso, né? A Seed é uma empresa que ainda tem que provar que o produto funciona. Né? Então, não está no Product Market Fit. Não. Normalmente é um empreendedor com uma ideia e você basicamente faz o investimento na pessoa física. Né? Você conhece aquela pessoa, você confia nela, você acha que ela vai achar o caminho e é isso o cheque de Seed. O Série A, você já pega um produto que está funcionando e aí você vai montar empresa ao redor desse produto. Essa é a fase... É mais um negócio do que o empreendedor, né? O empreendedor é importante, mas o negócio começa a se estruturar. Exato, né? Eu começo a ter métrica, eu posso ligar para o cliente, eu posso fazer diligência, né? Ele deixa de ser
exclusivamente o empreendedor e eu começo a olhar para outros indicativos de como esse empreendedor se comporta. Qual é o time que ele monta? Qual é o modelo de negócio que ele monta? Qual é a qualidade do produto? Mas no final do dia, eu estou usando todos esses indicativos para avaliar aquele time de fundadores. E o Série B, depois que estão montadas as máquinas, o que eu quero saber é quão rápido ela consegue crescer. Né? Até onde isso pode crescer, né? Qual o tamanho disso? E qual a velocidade? Velocidade. Porque uma coisa é eu trazer 5 clientes novos dentro por mês, outra coisa é eu trazer 500 clientes novos. As máquinas não necessariamente elas funcionam quando você muda a escala. E aí, uma vez que você passou do Série B, você já provou que esse negócio escala, só tem uma coisa a fazer. Enfiar o pé no acelerador e crescer o mais rápido possível. E aí é onde entra o cheque do Série B, Série C e vai embora, né? E você, agora, no Brasil, os cheques vão ser cheques para Série A, Série B, Série C ou a nossa seed? Estratégia de early stage ela faz de seed a Série B. Tá. A ideia é fazer o grande volume ali entre seed e Série A e Série B nas coisas que a gente perder. Perder como? A gente errou, não fez no Série A, não fez no Série B. Não entrou a tempo, né? Não entrou a tempo. A gente vai repescar lá no Legal. Série B. E um cheque de seed, logicamente o cheque de visão internacional é um, de Brasil real é outro. Na realidade é assim que acontece, não estou falando pelos top 10 funds, não estou falando pelos maiores fundos, geralmente os cheques são menores. Qual é mais ou menos o tamanho? Então, para mim, o cheque de seed adequado hoje é perto de 5 milhões de reais. De reais. $1 milhão, 5 milhões de reais, mais ou menos. Mas não é o que está sendo feito. Tá? Tem um excesso de liquidez e tem muito fundo americano olhando para o Brasil. E aí eles estão fazendo cheque como se esse cheque fosse um seed americano. Certo. Ele fala, é seed, o cheque é tanto. Só que tem um problema fundamental. A gente ainda, e isso pode mudar em breve, não gasta em dólares. Então, meu programador não custa $250 mil ano. O meu vendedor não custa $350 mil ano. Talvez custe isso em real. Exato. E fica com caixa, fica com excesso de caixa. E não é muito bom, muito dinheiro no caixa sem uma alocação específica. O que acaba acontecendo é que quando você levanta o capital, você vai gastar aquele dinheiro em 24 meses. É esse o mandato que o investidor te dá. E quando você levanta muito mais dinheiro do que você precisa, você vai gastar mal. Você vai contratar gente mais cara do que deveria e você vai contratar mais gente do que deveria. Para descobrir se um produto funciona, você não precisa de 50 pessoas em venda. Porque você não sabe se o produto ainda funciona. Você precisa de 3. Uau. Só que, como você tem mais capital, você escala as máquinas antes delas estarem prontas, antes delas estarem afinadas. Você ainda não sabe qual é o seu pitch de venda, você não sabe qual é o seu processo de venda e você já tem 25 vendedores. Certo. Porque você tem dinheiro para isso. E como é que você convence os japoneses do SoftBank a fazer cheques menores? Porque eles não estão muito acostumados com isso. Então, a gente tem uma estratégia completamente apartada. Tá? São mundos muito diferentes. O fundo tradicional do software, pelo qual ele é conhecido, é o fundo de growth. Tá. Vamos lá, lembrando, ele já passou pelo seed, então ele já tem o produto, ele já passou pelo Série A, ele tem a máquina, né, ele tem o negócio, ele já passou pelo Série B e ele provou que esse negócio escala. É aí que entra o fundo de growth. Tá. Ele entra para pegar uma máquina que está funcionando, enfiar o pé no acelerador e rodar essa máquina o mais rápido possível. Certo. Por isso que os cheques são maiores. Porque eu vou colocar todo o dinheiro que a empresa conseguir consumir. Certo. O que a gente fez e o que a gente desenhou é uma estratégia completamente apartada. A gente tem o nosso capital apartado para a gente conseguir fazer esses cheques menores e ajudar essas empresas mais cedo. Esse fundo está no Brasil ou ele está na América Latina ou ele está nos Estados Unidos? Bem, legalmente ele é um fundo internacional, né? Na prática a gente opera, o nosso mandato é Brasil e América Latina. Tá, América Latina. A gente vai começar, eu não acredito em fazer o que a gente chama de helicopter VC, né? Aquele VC que vem dos Estados Unidos, posa aqui, faz 3 reuniões, escreve o cheque e volta daqui a 3 meses. Não acredito nisso. Acho que fazer investimento early stage é um negócio local, é um negócio que você tem que estar no chão e conhecer o empreendedor, estar ali
no dia que ele precisar bater um papo. Então a gente está contratando uma pessoa no México inicialmente, na verdade 2 pessoas no México para começar a operação mexicana. O que a gente tem visto é que o resto da América Latina ou vai expandir para o Brasil ou vai expandir para o México, então acho que tendo Brasil e México a gente pega grande até porque o Brasil ainda era, até o ano passado, eu não sei como é que está agora, 50% de todo o volume captado, né? Ainda é. E acho que vai continuar sendo por bastante tempo, pelo efeito de maturação das empresas. Como o nosso ecossistema começou antes, né, as empresas aqui já estão mais maduras, já estão maiores, elas já absorvem cheques maiores. Certo. Então, ainda vai ser muito concentrado em Brasil pelo efeito da maturação da safra. Então, você vai conseguir fazer cheque de 5 milhões? Eu consigo. Consegue, né? Porque sempre tem empresas nascendo, né? Tá. Sempre tem aquele funcionário da Creditas, do Nubank, da Rappi. Que montou uma outra... Que, putz, já fez a jornada, já aprendeu e fala, agora eu vou fazer o meu. E vai montar a empresa dele. Então, não vejo essa dificuldade. Então, a gente começa Brasil e México, mas a ideia é, aos poucos, ir cobrindo os outros países da América Latina conforme eles ganham escala. Eu fico pensando, né? Você é um cara de um baita track record, uma baita experiência, anos e anos, um dos pioneiros no Brasil fazendo isso, venture capital puro, né? E agora tem um brand muito forte também, muito falado no ecossistema empreendedor, essa marca. E aí agora eu fico pensando assim, quantos empreendedores não vão bater na sua porta, né? Quem está nos assistindo assim, como é que faz para acionar, né? Se eu quero ir lá... Tem bastante gente batendo na porta, que é uma felicidade, né? Sim, claro, óbvio. Nosso ativo vive disso, né? Ainda tem uma dificuldade grande que a gente ainda está montando o time, então, putz, se você me perguntar hoje, eu tenho 500 empresas esperando para a gente olhar. Estou tentando processar o mais rápido possível, mas estamos montando o time. Muitas delas você já até conhece, né? Muitas a gente conhece, muitas são investidores que a gente gosta, que a gente confia. Quer ir junto. Olha aqui, então a gente está muito ocupado. Eu estou fazendo, nas últimas 5 semanas, eu fiz 5 deals. Então o ritmo está super... Mas você fez 5 deals, né? Você apalavrou os 5 deals. Você já está operando? Já. Já está operando? A gente já fez 3 cheques. Já fez cheque, então já está operando. Tem 2 que estão em diligência, mas já Mas a diligência você contratou um escritório ou você montou estrutura interna? Lá no SoftBank a gente tem um escritório de advocacia interna, né? Tem uma estrutura grande jurídica. Para fazer a parte contábil, aí a gente contrata fora. Certo. E a parte disso que me animou tanto a vir para o SoftBank, né? O Shapiro, que era o head da Amazon no Brasil, está montando uma área enorme, com 17 profissionais do melhor calibre para apoiar o portfólio. Então a gente vai ter uma pessoa fantástica de produto, uma pessoa fantástica de tech, que vai servir tanto ao nosso portfólio de early stage quanto ao portfólio de growth. Então a gente quer conseguir agregar muito mais do que o meu conselho e meu pitaco no board, que pode ser interessante ou não, mas, na hora que você precisar discutir como é que você vai fazer a escalabilidade da plataforma de tecnologia, a gente tem o CTO que já fez isso, lá dentro, para bater papo com você e te dar ideias, fazer sugestões. Foi isso que me animou, né? Acho que além do brand, e toda a reputação que o SoftBank criou de realmente mudar o patamar do ecossistema na América Latina, esse ferramental para poder apoiar os empreendedores, principalmente os empreendedores muito cedo, foi o que convenceu o nosso time a vir para dentro e ajudar. E aí você está falando de um número de quantos investimentos ao longo de, 2 anos? Em quantidade. Então, na estratégia de early stage, a ideia é investir perto de $300 milhões durante 3 anos. Isso dá... Então, a gente vai fazer ali... 200 negócios. Não chega a tudo isso. Porque a ideia é a gente entrar em seed e depois acompanhar em série A. Para acompanhar o follow-on, né? Então, eu imagino que a gente vai acabar com 60 investimentos e uns 30 boards. Então, vai ter muito investimento de seed que a gente acaba não pegando board. Na hora que eles graduam para a série A, aí a gente vai para o board. Esses 3 deals que você já fez, você já está liderando ou você está acompanhando qual investimento? A ideia é liderar? Acho que a pergunta é essa. A ideia é liderar. No série A, nos 2 de série A a gente está liderando. Tá. Mas também trazendo co-investidores. A gente vai co-investir em todos os rounds. Se for a minha opção,
todos os rounds a gente vai ter com investidores. A gente tem feito algumas teses menos óbvias, alavancando um pouco da estrutura do SoftBank, né? Então a gente está olhando muito... As teses de problema grande no Brasil é algo que todos os fundos estão fazendo, né? Mas a gente acha que agora, Pipefy, Gympass, Rocket Chat, Pismo, Vtex, a gente começa a ter empresas brasileiras que têm produtos que são competitivos globalmente. E a gente está... tentando buscar outros. Buscando outros e criando uma infraestrutura para apoiar esse pessoal no go-to-market global deles. Aí eu uso o ferramental SoftBank para... Poxa, como é que a gente entra no mercado americano? Como é que entra no mercado japonês, no mercado europeu? Então potencialmente, vocês vão investir em negócios que tenham essa visão, essa possibilidade de escalar mundialmente. Também, sim. Também. Esse é um pouco do que eu pessoalmente gostaria de fazer. E a ideia é co-investir em todos eles. No Seeds, a gente deu sorte de ter um monte de bons co-investidores que falaram, entra aqui no round com a gente. Tem muita gente boa fazendo seed, Série A no Brasil. Muita gente boa. Tem muita gente boa e tem muita gente fazendo bobagem. Tem dos dois, né? A gente tá no Mas eu acho que o peso tá mais para mais, né? O Brasil tá amadurecendo muito, né? Tá, mas tem uma efervescência no mercado que tem muita gente fazendo bobagem. Você acha que é os entrantes? Não só os entrantes, né? Na hora que começa a ficar mais competitivo e se você tinha 3 meses para analisar a empresa, agora você tem 2 semanas, senão alguém fecha o deal. Entendi. O pessoal tem ficado excessivamente agressivo e acho que... Isso prejudica até o empreendedor, né? Prejudica. Às vezes o valuation está errado, o modelo está errado. Mas valuation a gente corrige. Eu não gosto de valuation errado. Acho que é um risco você tomar um down round. Isso. Mas... para mim é mais importante o overfunding nas empresas, porque você cria empresas gordas. Você cria empresas que não tiveram que se acostumar à escassez de capital para achar modelos mais eficientes de escalar. Quando o cara trabalha sem dinheiro, aí que você ensina mesmo, né? Aí que o cara aprende a fazer aquilo acontecer. Quando ele tem excesso, vou deixar aquilo para depois, não vou fazer isso, vou testar aquilo. Você quer resolver qualquer problema de adoção, quero que gerar usuários, você pega e vai para a televisão, vai para o rádio, e você gasta uma fortuna sem saber exatamente como é que funciona, qual que é o seu ROI, porque você tem esse dinheiro. Se você não tem, você está caçando modelos mais eficientes de fazer essa escalada. Né? Você não está jogando uma tarrafa, você está pescando, você está num 1 a 1, né? Não necessariamente o crescimento a qualquer custo faz sentido. E eu acho que os empreendedores acabam deixando muito de ganho de eficiência na mesa por overfund da empresa. Só para ficar claro, lá na Bossa Nova a gente faz o pré-seed, né? A gente faz um pouco antes do seed, cheques menores. Lá nós temos uma tese um pouco diferente. Lá a gente tem quantidade e valores menores. A gente meio que apoia o empreendedor no começo, bem mais antes, um pouco antes do começo, como ele está falado aqui. Então, só para você, quando ele fala de early stage, diz respeito a toda essa cadeia, do anjo até o Série A, né? O early stage. Eu penso o early stage. Então, quando eu falo de early, eu tô falando até você tirar os riscos fundamentais, né? Que é produto, máquina e escala. Depois disso, você muda a pernada, você tirou os 3 riscos fundamentais, você vai para growth. Então eu chamo de tudo isso para trás early stage. Não, faz sentido. Eu chamo de... cada um tem um jeito, né? Eu chamo de problem solution fit até como early stage. Product market fit, após isso, é growth. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Chama de Odete. Contanto que a gente concorde no conceito, tá bom. Exatamente. Eu espero muito que muitas das nossas startups lá na Bossa Nova possam crescer e um dia, quem sabe, chegar a bater na porta de vocês, por que não, né? Isso é uma oportunidade para todos, né? Acho que essa é a beleza desse negócio e que bom que a gente tem uma safra boa no Brasil de oportunidades de boas startups resolvendo problemas reais, né? Problemas do varejo, problemas do agro, problemas de todo tipo que essas empresas têm construído aí. E eu fico muito feliz de ver esse progresso e muito feliz de saber, cara, que agora a gente tem um fundo do potencial do SoftBank.
instalado já, passando cheque dentro do Brasil. E muito bacana isso. E olha, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse é o style de um venture capitalist. Eu tô mal vestido. Mostra no geral. Não faz isso. Pô, eu não esperava que tivesse câmera. Eu tava vestido para o escritório. Olha, eu vou te falar o seguinte, trazer o Rodrigo aqui foi uma grande honra, porque imagina quantos convites ele não está tendo hoje para falar de um monte de lugar e tal. E a gente, o Rodrigo, nós sempre ensaiamos um encontro e tal, por conta dessa eu já disse para ele várias vezes, né, o quanto eu elogio a forma que você se comunica e ensina, né, e quantas pessoas não se deram bem no sentido de aprendizado com você. Então, eu queria que exatamente perguntar isso. Você vai continuar gerando conteúdo, compartilhando? Você vai ter tempo para fazer os vídeos? Eu vou ter que dar um jeito, né? Assim, eu acho que eu comecei a fazer os vídeos porque a gente via gente super inteligente, super bem preparada, foi estudar nos Estados Unidos, vindo fazer o pitch, e essas pessoas tinham uma vantagem desleal, porque elas sabiam o nome do jogo, elas sabiam jogar esse jogo. E a gente via empreendedores fantásticos que estavam ali no dia a dia tocando a empresa e fazendo o business acontecer, que não tinham a mesma chance simplesmente porque não sabiam falar a linguagem, não entendiam como é que era o jogo. Então, o Perrute ao VC e o VC para Founders nasceu disso, assim, estudei fora, acho super legal, acho que esse é uma parte importante do talento nacional, mas tem uma outra parte que não teve essa oportunidade, mas tem a mesma capacidade e tá aí tocando empresa, montando empresa, mas que tem que aprender a jogar o jogo, senão não consegue entrar. E eu quero atender e investir os dois públicos. E se eu não ajudar o pessoal que não teve a experiência de estudar fora, que não conseguiu entrar em contato com o Venture Capital, a aprender a linguagem, aprender o jogo, a gente está desperdiçando um caminhão de talentos e que resolvem problemas materialmente diferentes, né? A gente vê muito B2B, SaaS B2B, são pessoas mais experientes que estavam tocando a vida corporativa delas, estavam crescendo dentro das empresas e identificam uma necessidade. Normalmente esse cara não foi fazer um MBA fora, porque ele estava tocando a carreira dele aqui dentro. Então, para ter os dois públicos no portfólio, a gente precisa fazer essas iniciativas. Eu tô penando, tem um mês que eu não gravo. Eu tô cobrando. Eu vou chegar lá. O Fale com o VC e o VC, como é que é? É Perrute ao VC. Perrute ao VC. Que tá lá no VC YouTube. VC Venture Capital, tá? Só pra quem não sabe. Porque tá lá no YouTube e lá tem um formulário até para as pessoas colocarem perguntas e aí a gente vai tratando conforme vai chegando. E eu faço também um programa junto com o Cubo, que é um programa semestral que a gente faz 4 sessões, 6 sessões por semestre, uma a cada mês. Que são sessões de 4 horas, que a gente vai, na primeira vamos falar de incentivos de Venture Capital, na segunda vamos falar como é que funciona o fundraising, na terceira como é que faz valuation, e aí a gente vai tocando toda essa história que um founder deve conhecer para VC, né? Porque VC, o cara tem que saber antes de entrar, antes de pegar o primeiro cheque, qual é o jogo. Se ele não sabe, ele não deveria pegar o primeiro cheque, porque uma vez que entrou pelo aquele caminho, é muito difícil sair. Estruturar o seu negócio para fundraising é um game muito diferente, e isso que o Rodrigo falou é uma verdade, porque você precisa aprender essa jornada, aprender a fazer isso, aprender essa escada de investimento. Eu me lembro que quando, sei lá, acho que em 2014, eu fui visitar um empreendedor que já tinha feito investimento nele, e ele estava com o livro Venture Deals, né? Um livro em inglês. Do Brad Feld. Exatamente. E eu disse, putz, cara, você está lendo esse livro, cara? Eu tinha lido esse livro já um pouco antes, acho que em 2014, 2015. Aí eu disse, putz, aí eu tive uma ideia, eu disse, eu vou escrever um livro em português sobre isso, para anjos, né? No modelo early stage, né? Para anjinho. E fiz, porque foi o Smart Money. Apesar do título em inglês, ele tem uma linguagem muito simples, muito básica, para ensinar o básico para os empreendedores. É super importante, porque é uma linguagem, né, é um jargão todo diferente. É uma lógica de construção de empresas diferentes. E que não é melhor ou pior.
elas funcionam muito bem para um tipo de empresa, né? E para um tipo de objetivo do founder. E você só precisa saber. Você precisa saber todos os caminhos, como founder, que você tem à sua frente, para escolher o caminho que é certo para você. Muito bom. Bom, Rodrigo, todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado final para os empreendedores aí. Qual é a dica que você... Já deixou várias, mas qual é a dica que você deixa ali para quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, pelas plataformas de áudio? Qual é a dica final que você deixa para essa galera? Não, eu acho que a grande dica para o empreendedor são duas, né? Primeiro, é escolher o seu caminho. Seja dono da sua história, né? Não entre no track de Venture Capital simplesmente porque é bonito ter as manchetes do jornal dizendo levantou tanto. Isso não resolve. Faça isso se for o caminho que você quer, o caminho que faz sentido para a empresa que você quer criar. Se não não vá por esse caminho porque você vai ser infeliz, né? E do outro lado, uma vez que você vai por esse caminho, faça a sua diligência nos seus investidores, né? Vai falar com empreendedores que esse investidor investiu, que deram certo, que deram errado, que ficaram no meio do caminho, porque essa é a venda mais importante que você vai fazer na sua vida. Até para divórcio, existe a regra para separação. Com o seu sócio, com o seu venture capitalist, não existe. E é bom você ter clareza de que essa pessoa vai se comportar bem, vai te ajudar e vai trazer mais valor do que simplesmente o dinheiro para a sua equação. Então, são duas dicas. Primeiro, pensa se é isso que você quer e se esse é o caminho que você quer, aí vai a fundo e faça a sua diligência em quem você está trazendo para dividir o sonho com você. Olha lá, é muito importante escolher o investidor. Uma das coisas que eu digo no Smart Money é exatamente isso. É o empreendedor que deve escolher o investidor e não somente o contrário, como muita gente pensa. E você acabou de dizer exatamente isso. Faça diligência nos seus investidores. Escolha muito bem, porque é um casamento. Exato. É a falsa sensação de que eu seleciono, porque eu olho 2.300 empresas por ano e invisto em meia dúzia, né? Era esse o número que a gente fazia na Redpoint. Eu acho que no SoftBank a gente vai acabar fazendo mais. Me dá a falsa sensação de que sou eu que estou escolhendo. E a verdade é que não, porque cada um daqueles founders que a gente quis fazer, tinha múltiplas ofertas na mesa. E aí é porque que ele escolhe esse ou aquele investidor. E é bom que ele escolha o cara que vai ajudar ele no longo prazo. Muito bem, vocês ouviram e viram o Rodrigo Bayer, que hoje é Managing Partner Early Stage do SoftBank e é um gigante da área de Venture Capital no Brasil. Agradeço em nome do ecossistema o teu trabalho e também agradeço você por ter assistido mais um episódio do Papo com Anjo. E claro, até a próxima semana. Papo com o Anjo.